Boa noite a todos, eu sou o Thiago Nogueira, acho que está bem claro aqui embaixo. Eu sou o editor da revista Zoom, coordenador da área de fotografia contemporânea do Instituto Moreira Salles. Eu queria agradecer muito a presença aqui dos nossos convidados dessa tarde e noite, a professora Gisele Beigemann, de Cultura Urbana, da FAUSP, e artista visual também, e o advogado e especialista em mídia e tecnologia, Ronaldo Lemos, e professor da Universidade de Colômbia e da Universidade de Tsinghua, em Pequim, que toparam se juntar a nós aqui para discutir o tema dessa mesa, que é arte e política em tempos de deepfake. Essa mesa também é a inauguração aqui da nossa revista, né, o lançamento da Zoom 18. Eu tenho uma cópia física da revista aqui em mãos, espero que vocês estejam conseguindo ver. A Zoom, para quem conhece, é uma revista que trata do universo fotográfico, talvez do universo visual de uma maneira mais ampla, né, que apresenta uma série de portfólios e apresenta não só artistas, mas também artigos que discutem as questões da imagem no mundo contemporâneo. É uma revista que é publicada semestralmente e que esse ano saiu um pouco atrasada por causa da pandemia e deveria ter sido lançada em abril, mas está sendo lançada agora em julho. Felizmente, a gente conseguiu imprimir a revista e a gente também, excepcionalmente, no caso dessa edição, conseguiu autorização para colocar essa revista inteira online no site revistazoom.com.br. Então, eu espero que vocês tenham a oportunidade de folhear a revista, de explorar esse conteúdo, de ler, inclusive, a matéria que deu origem a essa conversa, que é uma matéria escrita, um artigo escrito pela professora Gisele, para essa edição sobre os deepfakes. A edição já está às vendas também para quem gosta de objetos impressos e tem, no caso da Zoom, acho que isso tem uma conotação especial, porque é uma revista que tem várias trocas de papel, que tem um cuidado muito grande na reprodução das imagens. A revista também está à venda, acho que durante esse mês, se não me engano, com frete grátis para a maior parte do país, então também é uma oportunidade de comprar a revista. Também queria lembrar que essa conversa faz parte de uma sequência de 4 conversas de lançamento da revista. A gente tem hoje esse papo. Na quarta-feira que vem, a gente tem uma conversa com o artista Ventura Profana, que é a capa da edição. A Ventura fez fotocolagens muito especiais sobre o momento político que a gente está vivendo e a partir também da perspectiva e da história pessoal dela. Essas fotocolagens chegam, fotomontagens, na verdade, chegaram no último minuto, quase a revista indo para a gráfica, mas a gente deu um tempo não só de incluir, mas de transformar em capa da edição, tamanho o impacto do trabalho. Ela vai conversar com a gente na quarta que vem, depois na outra quarta a gente tem uma conversa com a Berna Reale, a artista paraense Berna Reale, e a professora Marisa Mocarzel, sobre performance e violência pública, né, a violência do Estado em relação aos cidadãos, que é um pouco do tema da performance, das performances da Berna. E depois, na outra quarta, já acho que dia 19 de agosto, a gente tem uma conversa, uma aula, na verdade, com a professora e crítica de arte Verônica Stiger sobre o trabalho do Rudnilson Júnior, que é um artista de São Paulo, que já faleceu, mas que deixou cadernos de referências do seu trabalho muito interessantes, com colagens e apropriações de imagens, e a Verônica vai conversar um pouco com a gente sobre esse trabalho. Para não atrasar muito aqui a conversa, eu acho que, bom, só para dizer muito rapidamente aqui da edição, para quem ainda não explorou, mas a gente, além da matéria da professora Gisele, tem o portfólio da Aventura, como eu falei, tem uma linda matéria sobre uma fotógrafa americana, Dina Lawson, sobre retratos de pessoas ligadas à diáspora africana, tem um ensaio também com o fotógrafo indiano Sorapura, tem entrevistas, tem uma matéria feita especialmente para a revista com o artista Paulo Bruschi, e tem um ensaio também muito especial com os professores Inês e Ael Weisman, sobre fotografias que nos ajudam a desvendar tragédias e crimes históricos e humanitários, e como é que essas fotografias, em geral, de antes e depois, nos ajudam a enxergar essas imagens. Então, uma edição que tem bastante imagem, mas também bastante conteúdo político. Eu queria, então, começar essa conversa aqui com uma sugestão, que era a gente olhar rapidamente um site que apresenta alguns retratos muito interessantes e que poderiam servir de mote aqui para a primeira pergunta que eu teria aqui para lançar nessa conversa. Eu não sei se quem está da produção aqui me ajudando, mas a gente poderia... Tem como passar o site rapidamente, só para a gente ver essas pessoas? Então, esse é um site que vocês estão vendo ali, o endereço chama This Person Does Not Exist.
E eu acho que a gente pode ir atualizando o site. E aí eu queria um pouco pedir para a Gisele entrar aqui na conversa, explicar para a gente, talvez uma pergunta muito óbvia, mas nem todo mundo conhece, o que são exatamente os deepfakes, né? Como é que surgiu esse termo e como é que esse tipo de imagem se diferencia de outro tipo de imagem e contasse um pouco do que a gente está vendo e quem são essas pessoas que estão aqui na tela sendo apresentadas para nós. Então, bom, primeiro, boa tarde, já com clima de noite, né? Que já, para mim, escurece e já vira noite. Então, boa tarde, boa noite a todos e todas. Um prazer e uma honra estar aqui nesse lançamento e uma delícia, né? Assim, eu estava comentando com o Ronaldo antes, Back to the 90s. Eu, a gente está voltando aos chats e o Ronaldo ficamos muito tempo sem nos encontrar e nos últimos meses, pela pandemia, vira e mexe, nós estamos juntos online de novo. Bom, mas nós existimos, é a Gisele Beigelman quem fala aqui e o Ronaldo Lemos. Essas pessoas que vocês estão vendo na tela, elas não existem. Elas são criadas inteiramente por processos de aprendizagem maquínica e por redes neurais, né? Aliás, um setor muito específico dessas redes neurais, que são as redes generativas, as GANs. Esse termo deepfake, que é um termo muito difícil de traduzir, um termo muito traiçoeiro, ele não é um termo científico, ele nasceu numa comunidade dentro de um fórum de fóruns, o Reddit, e era o apelido, o codinome do dono do grupo, que vinha se especializando em fazer, a partir de processos de inteligência artificial, no campo aí da computação, da visão computacional, montagens com filmes pornográficos trocando rostos das atrizes por rostos de celebridade. Esse fórum existiu entre 2017 e 2018, depois, por protestos de direito autoral, ele sai do ar, mas o nome pegou. Esse deepfake, onde o deep vem dos mecanismos de aprendizagem profunda, que é um termo do deep learning, que são categorias da inteligência artificial. O fato é que é uma tecnologia própria de um imaginário visual inédito. A gente está para além do pós-fotográfico aqui. Isso não são imagens manipuladas digitalmente. Isso são imagens que são fruto de processos algorítmicos de ponta a ponta. Isso quer dizer, de forma muito resumida, porque eu espero que vocês vão ler o artigo na revista, que essas imagens são produzidas a partir de sistemas computacionais treinados para identificar uma série de características. A gente tem que entender a imagem digital como um complexo informacional de muitas camadas. E cada uma dessas camadas tem padrões embutidos. E o que os processos de inteligência artificial fazem é identificar esses padrões nas múltiplas camadas e, a partir deles, construir novos organismos, como são esses que nós estamos vendo, e que vão se tornar mais complexos quando essas tecnologias migram para o campo do vídeo, incorporando áudio e movimento a essas imagens tão perturbadoras que nós estamos vendo. Gisele, você acha que há algum sinal, alguma forma de a gente reconhecer que isso são deepfakes? Quer dizer, como é que a gente pode se orientar um pouco nesse universo? Porque você olha uma imagem dessa, é um retrato fotográfico puro. A gente até tem um pouco, quem conhece Photoshop e tal, tem um certo repertório que imagina que isso pode ser construído, né, com uma montagem de olhos, com uma montagem de boca, etc.
mas é uma construção muito mais sofisticada. Você acha que é possível ter algum tipo de sinal, alguma coisa que nos ajude, alguma pista, algum tipo de... Tem algumas pistas, mas é o que eu sempre falo, assim, é, a tendência é que a gente vá perdendo o rastro, porque essas coisas evoluem muito rápido. Momentaneamente, uma maneira, assim, um truque, é ainda essas GANs têm uma certa dificuldade com o emparelhamento geométrico. Então, quando a pessoa tem brincos, por exemplo, é muito comum acontecer de uma orelha vir com brinco e o outro vir com o brinco meio pela metade. São coisas que, em geral, nós não olhamos, mas é um sinal que pode ser deepfake. O outro é o fundo difuso. Isso também acontece, essa perda de referência entre o fundo e o primeiro plano é algo que se repete nessas imagens. Tem uma outra característica que é algo que eu venho insistindo muito, que é que o sorriso das IAs, das inteligências artificiais, é o novo cara de paisagem, faz cara de IA. Ela sempre tem aquele sorrisinho meio solto, que também se repete. E se repete porque as pessoas se fotografam muito a partir de ângulos muito parecidos nas redes. E as câmeras estão adaptadas cada vez mais para algumas inclinações do celular. Como ela é feita com as imagens de deepfake, são feitas com imagens de bancos de dados online, é comum os padrões. Contudo, saiu semana passada um aplicativo para reconhecer, eu vou terminar por aqui, a Microsoft, com a Amazon, com o apoio do Google, enfim, tem um pool de empresas aí, até oferecendo um prêmio de US$ 1 milhão, se eu não me engano, para quem desenvolveu o melhor aplicativo de reconhecimento, mas eu sinto dizer que isso é o que alimenta o deepfake. As redes neurais, elas são um processo de gato e rato. Uma é feita para enganar a outra. São como se você tivesse dois programas. Um fala, isso é verdade, o outro fala, não, isso é mentira. É a partir desse gato e rato que vão se identificando os padrões. Então, quanto mais se caçar os erros, mais nós vamos treinar as máquinas para driblar esses erros. Eu acho que nós vamos passar a conviver cada vez mais com esse tipo de personagens na nossa vida. Sim. Eu queria pedir, então, agora para a gente passar um videozinho muito interessante, que é o vídeo do discurso do Nixon, só para a gente complicar um pouquinho o problema e ter um exemplo mais real do que é, de onde está chegando o deepfake, e aí a gente poderia, a partir daí, fazer uma conversa que abre para o campo político, né? O que isso significa em termos de, não só de política, mas de história também. Temos como projetar? Good evening, my fellow Americans. Fate has ordained that the men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. Gisele, quer... Human being who looks up at the moon in the nights to come will know that there is some corner of another world that is forever mankind. Good night. Eu acho que aí vai ser a hora melhor impossível para o Ronaldo me suceder aqui na conversa com o nosso público. Esse vídeo
é parte de uma instalação incrível que foi feita o ano passado por um dos laboratórios do MIT Lab. Ele se chama In Case of Moon Disaster, no caso de um desastre lunar, saiu no final do ano passado. E, na verdade, como eu espero que a maior parte do nosso público saiba, a Terra é redonda e o homem chegou à Lua em 1969 com o Apollo 11. Contudo, como todos os grandes eventos, no lançamento da Apollo 11 existia a possibilidade de não só a nave, o foguete não só não aterrissar na Lua, como ocorrer um grande desastre no espaço. Então, o Nixon já tinha um discurso pronto para o caso do desastre ocorrer. O que a Francesca Panetta, que é a diretora desse documentário, vamos chamar assim, fez com a equipe dela, foi pegar esse discurso, que é público nos arquivos do Nixon, que nunca foi falado, e com um grande arquivo de imagens já gravadas do Nixon, com programadores, refazer a imagem do Nixon, usar esses softwares, tecnologias específicas, da mesma maneira que a gente tem de visão computacional, a gente tem de audição, sintetizar esse áudio, e é por isso que ele é sincronizado com a face. O Nixon está falando coisas que ele nunca disse, mas poderia eventualmente ter dito. O que nos coloca aí diante de um impasse político-estético, e é esse o mote da instalação, dos futuros perigos de revisionismo histórico que vêm embarcados na onda do potencial criativo também que tudo isso anuncia. Tanto é que ela fez. Tem uma subversão muito legal, mas tem um alerta, e é preciso ficar claro, eu acho que com um vídeo desses, como queríamos demonstrar, isto não é pós-produção, isto não é edição. Ele fala coisas que ele nunca disse, inclusive ele nem está aqui, mas para fazer essa encenação. É tudo tremendamente real. O deepfake é tremendamente verdadeiro. Isso é o grande pulo do gato. Eu queria aproveitar, então, o gancho para o Ronaldo, que quem conhece um pouco a história da imagem sabe que a manipulação de imagem ocorreu ao longo de toda a história da fotografia, por exemplo. Né? Acho que junto com a invenção da fotografia, se inventou a manipulação de imagens, se a gente pensar no que foi as imagens que o Stalin adulterou, por exemplo, ou se a gente pensar nas imagens que o próprio Mao adulterou. Eu acho que esse apagamento, essa tentativa de reescrever a história era uma coisa já é uma coisa frequente, a gente está, de uma certa maneira, acostumado, mas como você falou, nesse caso, é uma tentativa de reescrever o passado, e eu acho que a gente tem poucas ferramentas ainda desenvolvidas para conseguir detectar esse tipo de reescritura, né? A gente aprendeu a fazer isso com a fotografia ao longo de muitos anos, demorou um tempo para a gente, mas a chegada do vídeo coloca um novo problema, e coloca um problema que é para o futuro, né, do que vai acontecer no cenário mundial, mas também do que é da história política. Então, eu não sei se Ronaldo poderia comentar um pouco como é que você vê o surgimento e a entrada dos deepfakes no cenário político e também na releitura da história, considerando até o atual momento do próprio país que a gente vive, que vem tentando, né, de uma certa forma, figuras importantes do cenário político vem tentando reescrever histórias, por exemplo, a história da ditadura, que agora começa a virar uma história em disputa, né? O que significam esses vídeos dentro dessa perspectiva e desse cenário mais amplo. Legal, Thiago. Gente, primeiro, boa noite. Thiago, brigadíssimo pelo convite, tá, para participar. Satisfação imensa estar aqui com a Gisele. E, sobretudo, obrigado para as mais de 210 pessoas que estão assistindo a gente agora. Muito obrigado. E eu queria dizer que eu sou fã da revista Zoom. Eu adoro revista, eu coleciono revistas, e a Zoom é uma das revistas mais legais, não só do Brasil,
mas posso dizer que no mundo todo. E é incrível como é que o Brasil faz revista bem, né? Antes de falar de deepfake, vamos falar de revista. Semana passada eu descobri uma revista do Piauí, chamada revista Revestrez, também brilhante, super legal. Então é incrível assim como tem essa coisa, sabe, de pegar o formato da revista, falar sobre temas contemporâneos e dar essa sensação de que é algo que, inclusive, preserva a memória das discussões que, às vezes, a gente não consegue ter num jornal ou num veículo ali mais rápido. Então, é interessante ver, porque acho que revista e memória tem tudo a ver. E sobre essa questão, Thiago, deepfake, gente, a forma de traduzir é que não dá para confiar em mais nada que está na internet. Eu acho que se isso não ficou claro com as imagens que o Thiago mostrou e com o vídeo do Nixon que você colocou, Thiago, vou repetir, não dá mais para confiar em nada. O que está na internet, ele pode ser facilmente manipulável, você pode dar a impressão de que é uma coisa muito real acontecendo, de que tem um vídeo ali que está retratando a realidade e não ter nada de realidade naquilo. E eu acho, Thiago, que essa é a diferença entre essa deepfake histórica, né? Essa tentativa de manipulação do passado antiga e essa possibilidade de manipulação constante, permanente do passado que a gente tem hoje. O que eu acho que acontece hoje é que esse fenômeno das deepfakes, e até vale fazer um parênteses para dizer que é a mistura de deep learning, né, que é uma forma de aprendizado profundo de máquina, com fake news. Então, é a mistura de deep learning com fake news. É usar a inteligência artificial para fazer coisas que são totalmente falsas, mas que têm aquela aparência de realidade. E, na minha visão, esse momento que a gente chegou, ele é uma ameaça não só para o passado, né, porque a gente pensa do que foi o passado, como é que a história constrói, interpreta o passado, mas ele é uma ameaça ao presente e à ideia de realidade. Eu acho que o que está em jogo aqui, na medida em que a gente vive as nossas vidas cada vez mais num ambiente virtual, né, um ambiente online, por exemplo, a gente está nessa live aqui hoje, e tudo isso passa a ser capaz de ser sintetizado digitalmente. E eu vou dar um exemplo que eu acho que, para mim, foi bastante interessante, de uma senhora na China, que ela tinha 62 anos de idade, mas ela fazia lives todos os dias na internet usando um filtro de inteligência artificial que fazia ela ficar aparentando uma garota de 16 anos. E ela fez isso por meses. E as pessoas falavam, que legal, essa garota, etc. Até que um belo dia ela esqueceu de ligar o filtro que fazia aquilo acontecer e as pessoas descobriram que do outro lado tinha uma senhora de 62 anos. Então, a capacidade de criar realidades alternativas, realidades que não existem, que são sintetizadas hoje, ela é dominante. Então, esse ponto eu acho importante. E só para arrematar a questão da memória, na medida em que a gente vive a nossa vida digitalmente, o problema da memória ele é muito claro, né? É só pensar na questão das lives. Nesse período de pandemia, a principal mídia que a gente consumiu e produziu foram as lives, né? A gente teve live no Brasil com 3 milhões de pessoas, 4 milhões de pessoas assistindo e assim por diante. Todo dia você entra no Instagram, tem uma centena lá, talvez milhares de lives para cada pessoa escolher. E a pergunta que se faz onde é que está a memória disso, entendeu? Onde é que essas lives vão ficar armazenadas? Quem quiser reconstruir o período da pandemia, onde é que as pessoas vão buscar essa informação? Isso é tudo uma cultura efêmera que apareceu ali e desapareceu. Essa própria conversa nossa aqui, espero que fique salva no YouTube, mas pode entrar para esse desaparecimento que a gente está vendo acontecer. Então, a gente está num momento de cultura muito efêmera, a live por excelência é uma coisa que não deixa traços de memória, então a gente tem dificuldade de construir a memória do presente, e aí entra por cima essa capacidade de deepfake, de sintetizar tudo, né, de fazer e falsear tudo,
e aí fica mais difícil ainda você ter essa questão da preservação da memória. Então, por isso, dentre outras razões, que eu gosto de revista. Elas me mantêm ancorado num sentido de realidade ali, e eu posso arquivar o papel aqui, e se daqui uma semana, daqui um ano, 10 anos, eu quiser abrir a revista Zoom, o conteúdo dela vai estar lá do mesmo jeito que ela foi editada, tá, Thiago? Então, isso pelo menos para mim, me dá um conforto muito grande, assim. Exato. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui enquanto você falou também é a questão dos... Quer dizer, a gente sabe que os vídeos hoje em dia têm um impacto muito grande, né, na sociedade. A força que tem um vídeo ainda carrega, talvez até mais do que uma imagem, ele carrega um lastro de documentação, de realidade muito grande. A gente vê o que foi, por exemplo, o efeito daquele vídeo gravando o Floyd, né, ou que é, por exemplo, o que a gente ainda usa os vídeos como por exemplo, o vídeo como o do Miguel, do pequeno Miguel do elevador do Recife, né, que ajuda a resolver a responsabilidade daquele caso, etc. e tal. Eles ainda são elementos-chave assim para a gente solucionar ou para mobilizar a sociedade. Como é que você vê? Eu queria que você comentasse um pouco mais como é que você vê o perigo desses vídeos, né, no momento em que a gente já não consegue mais determinar se esses vídeos são reais ou se eles são falsos, que a gente consegue, que essa tecnologia começa a ser acessível de tal maneira que você consegue simplesmente produzir e inventar álibis para pessoas ou inventar crimes para outras pessoas, você já cria um novo tipo de distúrbio da imagem que vai deixando toda a realidade, como você falou, mais pantanosa. Então, queria que se você pudesse desenvolver um pouco mais como é que você vê isso, Ronaldo. Eu acho que a Gisele também pode comentar. E eu acho que depois uma outra questão seria a gente falar um pouco também sobre como se proteger disso, né? Onde é que vai, o que fazer em função disso. Com certeza, Thiago. O problema é o seguinte, a gente confia em vídeo, né? A gente olha para vídeo e a gente tem aquilo como evidência da realidade. Essa confiança, com relação a outras mídias, ela vem sendo progressivamente minada, né? Por grande parte da história, a gente confiou em textos. Então, você lia o texto e você confiava de que a pessoa, até pelo esforço investido, tinha que escrever à mão ou algo do tipo, ele era uma fonte confiável. Obviamente que hoje as pessoas já desconfiam de textos, né? Você não sabe de onde veio, você recebe um texto no WhatsApp, qual é a procedência daquilo e assim por diante. Agora, até pouco tempo a gente ainda confiava em foto. A gente olhava para a foto e olhava para aquilo como se fosse um registro da realidade. Hoje também essa confiança nas fotos está se erodindo, né? As pessoas não confiam mais, sabem que existe Photoshop, sabem que existe filtro de Instagram, sabe que o passaporte favorito de milhões, milhares de pessoas é melhorar a própria imagem no Instagram. Então, a gente fala dos deepfakes e fica horrorizado, mas quantas pessoas, inclusive, que podem estar assistindo a gente agora, que não usam filtros muito sofisticados, usa aquele aplicativo Facetune e outros, né, para dar uma impressão de quem ela é para fora, né, que não corresponde à realidade. E esses aplicativos, eles fazem de tudo. Eles diminuem a cintura da pessoa, apaga espinha, acne e tudo mais que a pessoa puder ter. Então, é engraçado porque o deepfake é uma prática que, na verdade, está disseminada, né? As pessoas fazem isso até inconscientemente para produzir uma imagem delas mais favorável. E com relação ao vídeo, essa era a última mídia que faltava para que as pessoas ainda confiam, né? Quando você vê um vídeo, né, do George Floyd ou um vídeo de um discurso político, etc., a sua reação instintiva é olhar para aquilo e falar, isso aqui é um documento da realidade. Só que essa era acabou também. Não dá mais para confiar em vídeo. As ferramentas que a gente tem hoje permitem manipular vídeos de forma imperceptível e você olhar e ter ali certeza de que aquilo é real e, na verdade, nada daquilo ser real, nem do ponto de vista de áudio, nem do ponto de vista de imagem. Só que pouca gente sabe disso ainda, né? A gente ainda tem, como regra geral, as pessoas confiarem em vídeos. E eu acho que o que a gente vai ter que ensinar agora, e as pessoas vão ter que aprender dentro desse esforço de educação midiática, né,
é que é aquilo que eu falei, não dá para confiar em nada que está na internet. Não dá nem para saber um perfil, né, de alguém, se é uma pessoa mesmo que está ali tweetando, se aquilo é um robô, e para vídeo é a mesma coisa. Essa mesma desconfiança que a gente tem que aplicar para ela. E aí, eu acho que, de novo, surge um papel para fact-checking e para uma série de soluções. Eu não vou entrar nelas agora, mas tem pelo menos 3 propostas que a gente pode retomar depois sobre como combater o fenômeno das fake news. Mas eu vou encerrar aqui, até porque quero ouvir também a Gisele. Eu acho que tem... Bom, não vou repetir tudo o que o Ronaldo falou e citá-lo, porque acho que o Ronaldo é o cara que tem articulado o discurso mais claro e consistente com a nossa época sobre fake news, porque também não adianta falar assim, então vamos desligar a internet, que não é bem isso. E eu parto, então, do final do que o Ronaldo fala, e pensando já numa questão da experiência cultural do nosso tempo e de um padrão e das linguagens estéticas que se conformam. Além de todas essas medidas, nós vamos precisar cada vez mais introjetar no nosso aprendizado de ler o mundo as linguagens digitais, porque elas não sairão. E seria um total desperdício de investimento que foi feito até agora, e eu não digo financeiro só, mas também, educacional, na disseminação e nas transformações que a cultura digital trouxe ao nosso cotidiano, na democratização, na possibilidade de criar novas linguagens. Mas nós temos que nos educar para esse novo contexto visual. Eu gosto sempre de lembrar que a primeira imagem cinematográfica registrada, com certeza ela não foi a primeira, que é a projeção dos irmãos Lumière, de um trem chegando na estação, que hoje está disponível no YouTube, não tem 40 segundos de duração, levou as pessoas ao pânico, as pessoas se jogavam debaixo da cadeira, porque elas viam aquele trem chegando e provavelmente as atropelando e massacrando ali numa pequena sala em Paris. Hoje, quando nós vemos não só o filme, mas a foto da sala onde aquilo foi projetado, com uma tela que parece um pedaço de lençol na parede, é um pouco difícil para nós reconhecer como alguém pôde acreditar que aquela imagem era verdadeira. Exemplo 2 é um filme do Godard, em que tem uma cena incrível do rapaz que levanta na plateia para tocar na moça que está tomando banho na banheira, no Le Carabinieri. Estou tentando lembrar o nome do filme em português, mas a gente já lembra aí até o final. Perda de memória é um sinal que nós não somos deepfakes, que a gente tem uns gaps aqui. Então, mas nesse filme é uma imagem incrível, porque ele levanta e vai, a moça está tomando banho e o que acontece? A tela cai no meio da projeção, a pessoa acaba com o divertimento coletivo. São exemplos que nos colocam diante que assim, o que nós vemos é fruto não só do nosso aparato biológico e fisiológico, mas também da nossa cultura visual. E essa cultura visual passará cada vez mais a ser contaminada por esses seres, assim como por pessoas que são produzidas por engenharia genética.
por clones e semelhantes. E antes que pensem que isso é um delírio, eu lembro que quando você entra no supermercado, a maior parte das coisas com as quais você convive não são naturais. Elas são feitas por processos de engenharia genética. Portanto, essas coisas tendem a se consolidar e nós temos que desenvolver um repertório cultural, pedagógico, para lidar com isso e ser capaz não só de reconhecer o limite entre o real e o fake, mas também, e acho que isso sim é das coisas mais relevantes do trabalho que o Ronaldo vem fazendo, não de agora, desde antes do Marco Civil, que é discutir os parâmetros éticos que estão implicados nessa cultura digital ou naquilo que eu venho insistindo. É um processo de digitalização da cultura, não tem volta. Então, algumas questões vão além da questão da expertise tecnológica. Elas dizem respeito, por um lado, à nossa formação cultural e a entender que sim, nós vamos aprender a reconhecer isso, não porque o sistema é ruim e um brinco é diferente do outro, mas porque nós sabemos que aquela imagem que está na tela do cinema não é uma moça tomando banho na nossa frente. E, por outro lado, porque nós, pelo menos eu acho que do lado que nós estamos aqui no mundo da Terra redonda, estamos preocupados em discutir novos parâmetros éticos que nos permitam conviver com isso, que não deixa de ser uma grande transformação em tudo aquilo que nós chamávamos de pós-fotográfico e que tem que ser apropriado artisticamente, esteticamente, e também tem apontado para questões super importantes na resolução de conflitos políticos. Você chamou a atenção, essa Zoom traz um artigo do Eyal Weizman e o trabalho dele à frente do Arquitetura Forense é exemplar nesse sentido. Então, a gente tem que incorporar isso na nossa produção cultural orientada para uma cultura participativa e não só uma cultura predatória, onde o deepfake sirva apenas à indústria fotográfica e à vitimação das mulheres. Que isso consolide um racismo algorítmico já embarcado nesses processos. E tudo isso está nessa pauta de como pensar os deepfakes hoje. Acho que isso é um assunto bem importante, até que eu queria que a gente comentasse um pouquinho mais, que apesar de ser uma imagem absolutamente gerada por computador e algoritmo, tem pessoas por trás dessa imagem, né? Tem padrões, tem preconceitos, tem visões, tem uma série de coisas que constroem esse algoritmo e que determinam esse algoritmo. O algoritmo em si não é uma coisa neutra. Então, além de a gente identificar o que é e o que não é um deepfake, quem também acompanha a história das imagens sabe que as imagens nunca foram e não devem ser nunca neutras, né? A gente precisa conseguir enxergar para além do que a gente vê fisicamente na imagem. Então, estou só lembrando de um artigo que a gente publicou na própria Zoom também. A gente levou muito tempo para perceber, por exemplo, que o filme analógico era calibrado, todo o desenvolvimento químico da indústria do filme analógico era calibrado para a pele branca, e para uma pele claríssima, alva, e que isso gerou uma grande distorção e um grande preconceito em relação à pele negra, porque a pele mais escura não era bem reproduzida, não tinha nuances. Isso o artigo até na revista fala, tem depoimentos de pessoas, como elas lidavam com muita dificuldade com a sua própria imagem, porque não se reconheciam nas fotografias, né? Ou mesmo, me lembro também de uma menção ao caso de uma
o desenvolvimento de uma câmera que ela guardava as pessoas sorrirem para deixar você bater o clique. Então, você focava e ela esperava um pouco para que as pessoas, todo mundo estivesse sorrindo, o clique era aprovado pela câmera, mas ele ou tivesse de olho aberto, né? E aí ele tinha um preconceito embutido que era, ela não reconhecia o olho oriental, que era parecia naturalmente para a imagem mais fechado, e aí ela não batia quando, às vezes, alguma pessoa de olhos puxados estava sorrindo porque parecia que esse olho estava fechado. Então, se vocês queriam que vocês pudessem comentar um pouco o que a gente não vê por trás dos deepfakes, né? Quais são esses preconceitos e o que está embutido por trás dessas imagens, que, na forma como essas imagens são determinadas, que talvez não seja muito visível a olho nu, mas que eu acho que são coisas importantes de se expor. Legal, Thiago. Isso que você está falando, o buraco ainda é mais embaixo, né? Hoje tem vários celulares que saem de fábrica com ferramenta de inteligência artificial e que quando você tira a foto, ele já melhora a foto antes de gravar na memória do seu celular. A gente fez uns testes lá no ITS, por exemplo, com um modelo do Google que usa inteligência artificial para tirar foto com muito pouca luz. Então, você pega um objeto muito mal iluminado, tira uma foto dele e ele, usando ali o que dá para enxergar, reconstrói o objeto. E a gente fez um teste de tirar foto de um objeto quebrado. E é muito interessante, porque a gente tirou a foto e a inteligência artificial consertou a parte do objeto que estava quebrada. Porque ele falou, entendi o que é isso aqui, refez o objeto e a parte que estava quebrada estava meio na penumbra, então a inteligência artificial refez. Então a gente corre o risco de que as principais formas que a gente tem de documentar a realidade hoje, que é o nosso celular, de fábrica, ele já sair com um viés, entendeu? Ele já sair com um jeito ali de distorcer a realidade e aquilo não ser a realidade objetiva desde fábrica. Você falou também do negócio de rosto negro, né? De pessoa preta, ela não está, por exemplo, a câmera não está calibrada para pegar a foto da pessoa preta. Isso eu acho que é interessante, porque o celular de maior sucesso na África hoje, vários países africanos, como Gana, Nigéria, Quênia e outros, é um celular que foi fabricado por empreendedores africanos, em parceria com fabricantes na China, e a grande revolução desse celular foi sair de fábrica com a câmera adaptada para tirar foto da pessoa preta. Então, isso eu acho que é muito interessante, porque eles conseguiram bater a Apple, bater a Samsung, e o celular mais vendido lá, chamado Tecno, é exatamente um celular que ficou famoso porque as pessoas tiravam foto, e se você tem a pele negra, você basicamente as fotos saem muito melhor, porque está ajustado de fábrica para isso. Então, isso é muito interessante porque a tecnologia a gente acha que é neutra, mas não é neutra, né? Sempre tem um viés, desde o analógico até hoje, né? Desde o filme em celulóide, de nitrato de prata até hoje, você tem ali decisões que são tomadas. Então, o problema do reconhecimento facial hoje, muitos bancos de dados não reconhecem a pele de pessoas pretas. Então, isso também eu acho que é muito importante da gente pensar e ter em mente, porque a tecnologia ela nunca é neutra. E só para encerrar, porque eu aprendo muito com a Gisele, a gente tem um diálogo de muitos anos aí sobre essas questões, e eu queria ouvir ela. Mas, por exemplo, uma das possibilidades que a gente tem hoje é de abraçar a tecnologia de deepfakes. Então, por exemplo, a gente está fazendo essa live aqui num dia importante no Brasil. É o dia em que foi lançada a nota de R$200. Eu não sei se vocês estão vendo aqui, mas tem várias propostas do que poderia ser essa nota. Tem gente querendo colocar o cachorro do Dogecoin, tem gente querendo colocar, por exemplo, na nota a EMA, né? A EMA e a cloroquina. Voto na EMA. Não, e já fica aqui a minha sugestão. Que tal o Brasil colocar o primeiro deepfake do mundo na nota, né? Pega uma daquelas imagens que você mostrou, Thiago, no início, e coloca como efígie da nota brasileira.
o rosto de uma pessoa que não existe. Eu acho que seria uma ótima ideia para o momento em que a gente está no país agora. Seria a nota mais realista para refletir a realidade do país, é o Brasil sair na frente. E, além de tudo, isso daria uma ótima notícia positiva no mundo todo, num momento que o Brasil está precisando de notícias positivas, inclusive para fora do Brasil. Todo mundo ia falar, Brasil decide colocar um deepfake na nota de R$200. Então, por mim, a gente pode fazer uma campanha. Vamos colocar um deepfake na nota de R$200, entendeu? Acho que pode ser uma boa ideia. É uma boa campanha. Não sei se a Gisele quer comentar, porque justamente eu acho que seria muito interessante pegar esse gancho com aquele site que a gente viu, porque aquelas imagens todas têm um preconceito muito grande embutido, né, pela forma como elas são geradas e tal. Então, eu acho que essa ideia de a gente mostrar um pouco também o bastidor da construção da inteligência artificial e o quanto ele é influenciado pelas pessoas que constroem, acho que era um assunto que a Gisele poderia desenvolver um pouco, né, Gisele? Com certeza. Antes eu não vou resistir em comentar o assunto da proposta da nota, muito embora conceitualmente eu tenha amado a ideia do Ronaldo, eu ainda voto na EMA, mas tudo bem, isso... A Emma me sensibilizou muito mesmo. Mas pode ser, porque tem this person does not exist, this cat does not exist. Enfim, daqui a pouco vai ter a Emma, que não existe. Eu não sei como fala Emma em inglês, não me ocorreu agora, mas pode ser dizer minha não existe. Essa Emma não existe. Bom, mas sim, eu acho que isso merece que nós fizemos alguma coisa, e eu até parto do seu exemplo, Tiago, dos filmes, não só tinha a questão da pele branca, como tinha para a luminosidade. Há especialistas que discutem que uma das grandes engenhosidades, entre outras, do Glauber Rocha, foi justamente incorporar essa precariedade, essa deficiência do filme feito para temperaturas não tropicais, para um sol como que não respondia ao que o Glauber falava, né? A iluminação zenital do sertão, e incorporar isso como linguagem, usando, teoricamente, invertendo os princípios da lógica fotográfica e tomando, de fato, como a tecnologia não é neutra, fazendo o exercício que o Flusser, anos depois, vai enunciar como os equipamentos saem de fábrica para que nós tenhamos um uso funcionário dos equipamentos, e cabe aos artistas e críticos quebrar a caixa preta, seja reescrevendo suas regras, seja invertendo as suas possibilidades de uso. E eu acho que é desse ponto de vista que nós temos alguma possibilidade de nos contrapor. No Brasil, nós temos um pesquisador, o Tarcísio Silva, que é especialista nessa discussão do racismo algorítmico e tem feito uma pesquisa incrível na Federal do ABC sobre esses padrões. Então, um pouco baseado nele, eu diria também, e com as pesquisas assim, deepfakes, a visão computacional é algo que me interessa já há alguns anos, é que o mundo dos deepfakes e da inteligência artificial, assim como da internet, ele é um mundo absolutamente real. Nós estávamos falando de fake, mas esses fakes são reais. A internet não os inventou. Como não inventou a pornografia, como não inventou o racismo, como não inventou a pedofilia. Ela deu vazão a várias coisas, inclusive a essa lado B de nós mesmos, que o nosso narcisismo cultural teima em não reconhecer, que nós somos produtores de coisas dantescas.
a criação humana ela não é só transformadora no sentido da potência democrática, ela é extremamente, ela reproduz a violência social e o mundo dos deepfakes também. Então, um experimento, eu não sei se está fácil de recuperar aqui na nossa produção, foi feita, e eu cito no artigo, um que foi feito no Inova USP pelo Bernardo Fontes, que é um dos pesquisadores que trabalha conosco. O Bernardo baixou 4.100 imagens geradas pelo esta pessoa não existe. Pegou tudo que dava para filtrar de lá e separou 3 conjuntos, um de 100, um de 500 e um de 1.000 imagens, e sobrepôs essas imagens. De fato, ele esperava que existisse uma convergência dos pontos, dos olhos, do nariz, da boca, porque é visível isso quando nós atentamos a essas imagens. Mas o que surpreendeu foi que, apesar desses retratos serem diferentes entre si, os 3 conjuntos de 100, 500 e 1.000 eram praticamente idênticos. E é aí que nos chamou a atenção que a presença do padrão para se compor essas imagens é fundamental. E é aí que nós temos que nos perguntar, e o que fica fora do padrão? No futuro, não terá mais lugar? O deepfake pode estar indicando uma cultura visual da eugenia do olhar, ou seja, que só caiba no nosso campo de visão aquilo que está no padrão. Como esse exemplo que o Ronaldo deu da câmera do Google, que nós já percebemos, você tira uma foto no iPhone e ela já dá aquele... Né? Ela recoloca no lugar, e se você não quer, e se a imagem é um plano inclinado. Então, tudo isso vai nos colocar diante de uma eugenia que ela é para além do racial. É uma eugenia que vem do olhar, é um racismo algorítmico muito mais poderoso do que as formas de discriminação que nós já conhecemos. Nós não seremos capazes de enxergar. Eu falo que não seremos capazes com base em todos esses antecedentes. As pessoas se jogavam embaixo da cadeira quando viram a imagem do Lumière, as pessoas, há poucos anos atrás, iam assistir Avatar e achavam que as imagens iam tocá-las, assistiam Alice no País das Maravilhas, 3D, sensacional o filme, e se cobriam porque achavam que ia respingar água, assistiram, e eu termino com isso, a Pina Bausch, pelo Wim Wenders em 3D, e levantavam para aplaudir aqueles dançarinos que não estavam entre nós. Então, existe um processo cultural no que nós vemos. Esse racismo algorítmico é um tema central na nossa época, porque parte dos exemplos que você deu com relação aos asiáticos, dos exemplos que o Ronaldo deu com relação às câmeras, e desemboca naquilo que é um dos meus objetos mais complexos, a nossa incapacidade de visualizar outros fenômenos, porque o padrão estará introjetado como norte da nossa visão. É aí que esse racismo algorítmico começa a apontar para uma forma de autoritarismo. Nós temos exemplos a que serviu a eugenia no nazismo e ao que isso pode estar indicando. Sem querer ser catastrofista, e já sendo, essa é uma das questões da visão computacional. Há outras
que mostram o potencial criativo disso, de desvendar crimes contra a humanidade, que é o que o Eyal Weizman vem fazendo à frente do seu laboratório, que é o que Adam Harvey vem fazendo com o Arquivo Sírio, na denúncia das minas e do uso ilegal pelos tribunais internacionais na Guerra Civil. Então, tem outros usos, óbvio, mas essa questão, até pela preponderância das corporações no mundo digital, ela tem se tornado mais forte do que as tendências disruptivas. Isso acho que era uma coisa muito interessante de a gente desenvolver um pouco, porque eu acho que a gente vive esse dilema, né? Por trás de uma imagem também que a gente usa nas redes sociais de uma forma aparentemente inocente, tira selfies, brinca com esses aplicativos de reconhecimento, de envelhecimento, de troca homem por mulher, etc. e tal. Você tem a fotografia transformada numa grande fonte de bancos de dados, de mega corporações de bancos de dados. Eu acho que isso até é uma discussão muito interessante para quem trabalha com imagem, porque muda um pouco a natureza do que é uma imagem, né? Que era, digamos, se antes a gente via ela como uma coisa que apresentava um mundo novo, que permitia a gente chegar em lugares que a gente nunca tinha chegado, né? A fotografia um pouco era a nossa forma de descobrir o mundo. Na fotografia digital, ela está se tornando uma forma de minar dados nossos por trás de um aparente entretenimento. E quem está minando esses dados são grandes empresas de tecnologia, são conglomerados muito interessados em obter esses dados de uma forma que a gente, inclusive, não consegue muito bem perceber. A gente fica brincando nas redes e fazendo esses efeitos muito grandes dos aplicativos, até os desafios, etc. e tal, e não percebe o quanto isso está alimentando uma outra cadeia que vai estreitar esse mundo. Então, eu queria que o Ronaldo, se puder, comentar um pouco isso, que eu acho que é uma mudança de paradigma da imagem, mas também política, né? E isso vai gerar um monte de outros impactos no uso dos dados, na política. Pois é, Thiago, esse ponto é fundamental. Eu vou ser super rápido para a gente ter tempo de ouvir também o comentário das pessoas, né, que estão assistindo. A gente está com mais de 300 pessoas assistindo agora. Gente, super obrigado. É o seguinte, esse aspecto, né, da você ter, vamos dizer assim, o dado, né, tudo está se transformando em dado, né? Uma foto que você tira, o valor individual dela hoje é zero. Ela só tem valor na medida em que ela agrega uma gota naquele oceano de dados que existem, né? Isso cria o que eu chamo do dilema da biblioteca. Antes do digital, se você passasse a vida inteira acumulando livros, né, comprando livros, como esse que você tem atrás de você aí, Thiago, por exemplo, você montaria uma biblioteca. É um fundo de... Então, aquele comprado no Mercado Livre. Pois é, nem isso dá para acreditar, mas é bizarro. Mas, de qualquer forma, a pessoa que passasse a vida dela comprando livros, ela, no momento que ela falecesse, aquela biblioteca dela poderia ser de valor inestimável. A gente tem bibliotecas no Brasil que são incríveis. A biblioteca do Mindlin, que foi incrível, etc. Agora, imagina no mundo que a gente vive hoje. Você passa a sua vida inteira colecionando livros digitais. Você fica comprando livro no Kindle, livro numa plataforma digital, etc. No momento que você falecer, não vai ter uma pessoa sequer interessada na sua coleção de livros do Kindle. Aquilo não vale nada. Vale zero. Então, a gente tem uma coisa no mundo que ou você tem todos os livros, e você é a Amazon, o Spotify, você é o Netflix, que tem um monte de filme lá que eles mesmos produzem, no caso, ou você tem tudo, e aquilo gera valor na exploração do todo, ou você ter pequenas parcelas daquele todo não vale absolutamente nada, que não tem valor nenhum.
E isso me preocupa, porque eu acho que o digital, tal qual a gente conhece ele hoje, ele tem essa camada da cultura do efêmero, só tem valor o que está acontecendo agora, as coisas perdem valor muito rápido na medida em que o tempo passa. Por exemplo, essa live aqui, a gente tem 300 pessoas assistindo ela agora. Amanhã é provável que não vai entrar ninguém no canal para ver, porque o valor dela era a gente ter assistido nesse momento. Então, a live ela tem valor naquele exato momento e depois esse valor desaparece. E o que eu tenho medo é que isso tem um efeito dilapidatório para o cinema, para a literatura, para as artes de modo geral, em que pouquíssimas coisas conservam valor e todo o restante se transforma em dados para serem minerados num universo maior, né? Uma gotinha não tem valor nenhum. O oceano tem valor na medida em que ele é concentrado e pode ser explorado. Então, para quem cresceu gostando de revista, de cinema, valorizando conteúdos individuais e falando, poxa, isso aqui é incrível, etc., isso é muito doloroso, porque esse valor está desaparecendo. Um filme hoje, em si mesmo, passa a valer pouco. O que vale é você ter a coleção de todos os filmes existentes para explorar aquilo comercialmente. Então, essa desvalorização do valor cultural, isso também eu acho que é uma mudança. E eu acho que essa mudança ela traz perdas ali que são muitas delas irreparáveis. E eu acho que a gente tem que ter isso na cabeça também. Você falou das perguntas do público. Tem uma pergunta aqui que é justamente para você, eu acho, que diz assim, se a gente está preparado para nos defender juridicamente desses falseamentos. Como é que está a evolução no campo jurídico dessa legislação que pode nos proteger dos deepfakes e de outros fakes, né? Tá, super rápido, não estamos preparados. O direito, coitado, o direito é uma tartaruga, enquanto deepfakes são a lebre. A lebre está lá na frente, o direito está aqui atrás. Então, no curto prazo, não há nada que o direito possa fazer de eficaz. Ele pode servir de paliativo, pode servir para reparar danos aqui e ali, mas para lidar com essa questão sistêmica, até o momento, ele pode fazer muito pouco. E Gisele, tem uma outra pergunta aqui, que é se já existe algum aplicativo, um processo, um aplicativo que ajude a reconhecer deepfakes. Você acha que isso é viável? Saiu semana passada, eu confesso que eu só li a notícia, e é de uma agência que eu confio muito e cito até na abertura do meu artigo. É uma agência holandesa, a Deep Trace, e eles lançaram um aplicativo para reconhecer. Não é simples, tanto que há esse conglomerado aí. Imagina um prêmio que é dado por empresas concorrentes entre si, que estão juntas, Facebook, Amazon e Microsoft, todos investindo $1 milhão para o quê? Para bloquear, para eles reconhecerem antes daquilo ir para a internet, que, como o Ronaldo falou, o direito e a nossa cultura como um todo, ela está há anos-luz atrás da cultura do nosso presente. Eu sei que eu estou falando um cacoete, mas o fato é que filtrar antes que entre na internet é voltar ao exemplo da câmera do Google, é reforçar o padrão antes do padrão acontecer. Então, sim e não tem, pelo método de aprendizado maquínico, pelas redes neurais, a disputa entre o fake e o verdadeiro é a que constrói a imagem. Isso que é um pouco difícil para as pessoas entenderem. Então, a tendência é quando você joga algo
que vai corrigir a imagem, o outro sistema diz, então agora eu aprendi como você me reconhece, eu vou por aqui e não mais por ali. Então, sim e não. Mas tem coisa muito boa sendo feita com essas tecnologias. Eu acho que hoje o que foi curioso, eu fiquei insistindo muito nas questões éticas, fiz um download do Ronaldo e o Ronaldo ficou falando de memória. Mas olha, gente, de verdade, é o Ronaldo e a Gisele, não são deepfakes aqui falando, mas é que as questões estão muito misturadas hoje. Maravilha. Ronaldo, mais uma pergunta aqui. Você acha que o blockchain pode ser uma ferramenta no combate às deepfakes? Tá, então, eu falei que tem 3 propostas para lidar com deepfake. Uma é essa de usar a própria tecnologia para reconhecer. Desde já eu digo, isso não funciona. Porque na medida que você cria um aplicativo que detecta deepfake, esse aplicativo vai ser usado para aperfeiçoar as deepfakes. Então, é um remédio que vira veneno. Então, isso não vai funcionar. Pelo contrário, você vai estar ajudando a criar deepfakes ainda melhores. Segunda coisa é essa proposta maluca de usar blockchain. Você tirar uma foto e a foto sair de fábrica com uma espécie de uma marca d'água, uma assinatura digital, dizendo que ela não foi alterada. Então, você teria uma espécie de selo de realidade, né? Você tira a foto com a sua câmera e sai um selinho lá no blockchain dizendo, essa foto aqui ninguém alterou. Não vai funcionar também, porque selos são quebráveis e os fabricantes de produtos não vão aceitar criar essa camada, né, de certificação, tipo um carimbo de realidade no blockchain. Mas é uma proposta que está acontecendo. E a terceira é bizarra. É uma ideia de você criar um álibi permanente, né, da sua vida. Isso especialmente para pessoas públicas. Para provar que você estava em determinado lugar a cada momento. Então, é como se tivesse um registro permanente da sua vida e você vai gravando aquilo no blockchain, tipo, hoje eu estou aqui nessa live, amanhã eu estou em outro lugar, para evitar que você seja vítima de imagens forjadas a seu respeito. Então, é muito doido isso, né? Você fazer um registro de cada coisa que você faz na sua vida para, caso alguém criar um deepfake sobre você, você poder ir lá e mostrar, falar, não fui eu, porque eu estava nessa hora no lugar tal e está aqui o meu registro. É como se você tivesse que registrar toda a sua vida para evitar que alguém crie essa falsificação. Como dá para ver, essas 3 propostas, elas são nada práticas e não acho que vão resolver o problema, não. Nenhuma delas, na minha visão, tem a eficácia que a gente gostaria que tivesse. É muito delicado, porque você pode ser acusado de crimes que você não cometeu, né? A partir de vídeos que não existem. Só para a gente encerrar aqui, porque a gente já está dando o nosso horário, eu queria fazer uma pergunta que é a seguinte: como é que vocês veem os usos positivos da ferramenta do deepfake? Porque a gente fez um cenário aqui bastante aterrorizante, talvez pessimista. Para o grupo. Enfrentar pela... Eu não sei se vocês têm algumas ideias, mas queria ouvi-las para concluir com um tom um pouco mais otimista. Eu acho importante, até porque, assim, o Ronaldo falou, o deepfake é a lebre e o direito é a tartaruga, mas a arte é a águia. Eu acho que a criação artística tem apontado para questões, assim, da riqueza, do patrimônio que nós temos diante de nós com isso. Eu vou citar um trabalho só, que é sensacional, de um dos meus artistas prediletos, que é o Adam Harvey, que, junto com o Arquivo Sírio, desenvolveu um projeto que se chama V-Frame, é um acrônimo esse nome, mas o que esse projeto faz? Ele identifica bombas, ele prova o uso de bombas de fragmentação nas zonas de guerra na Síria. Por que isso é importante? Porque 97% dos mortos são vítimas dessas bombas, são bombas horríveis
criadas na Alemanha nazista são uma espécie de container de bombas que contém bombinhas. E isso é óbvio, proibido pelos tribunais internacionais, mas não tem como provar, porque uma pessoa tem um retrato até isso circular. Então, o que eles fizeram? Eles desenvolveram um programa de aprendizado maquínico de computação visual que rastreia imagens, desculpa, eu falei 97, mas são 77%, mas eles rastreiam com esse software em 25 milissegundos 10 milhões de vídeos postados no YouTube, no Twitter, em todas as redes, procurando o quê? A tal da bomba de fragmentação. Eles ensinaram com mecanismos de computação, de visão computacional, o software. Entender uma coisa que há anos é um problema para a ONU, para os tribunais internacionais e para as vidas em jogo. E que em 25 milissegundos, eu nem sei quanto é isso em experiência da vida, 10 milhões de vídeos. Passa aquilo tudo, em vez de ficar fazendo pessoas que não existem, encontra bombas que existem. Então, usa toda essa lógica da pós-verdade e todo esse processo de autenticação que o Ronaldo estava dizendo, gente, que insano, você vai ficar com um fantasma virtual falando, o Ronaldo esteve aqui, era a Gisele que estava, era o Thiago, não era o Thiago. Para quê? Para pegar essa energia toda de programação e aplicar em algo que é muito maior. E o que é importante é que reverbera nessa questão da memória. Isso está sendo feito com o Arquivo Sírio, está sendo categorizado. O Arquivo Sírio é uma ONG independente, não é o Arquivo Nacional da Síria, senão não estaria sendo feito. E é algo que vai na contramão desse info-apocalipse que nós estávamos aqui pintando com cores tão tenebrosas, mas a potência da arte e das humanidades digitais é muito importante nesse processo. Ronaldo, quer comentar algum uso que você veja mais positivo? Então, eu acho que, por exemplo, deepfake, no mínimo, é divertido, né? De tédio a gente não vai morrer, porque o que vai gerar de fatos e factoides e coisas do tipo, com certeza tédio não vai ser um problema. Então esse para quem olhar, pode ser algo relativamente positivo para se pensar. Agora, de um ponto de vista macro, Thiago, eu sou muito fã de um cara chamado Robert Anton Wilson, que é um cara muito interessante que estudou e trabalhou muito com teorias da conspiração, e ele é uma pessoa exótica no circuito acadêmico. E ele era um cara que gostava de propagar a dúvida, né? E ele falava que a gente devia nem desacreditar totalmente das coisas, nem acreditar totalmente nas coisas. Então, ele falava, a teoria da conspiração mais estapafúrdia, não acredita não, mas reserva um pouquinho ali, quem sabe. E a teoria científica mais poderosa possível, acredite, mas reserve um pouquinho da dúvida. No caso da deepfake, eu acho que na medida em que ela vier para despertar a dúvida, ela é muito positiva. Na medida em que ela vier para despertar certezas, ela é extremamente perigosa. Se a gente começar a usar deepfakes como forma de gerar certezas, isso é perigosíssimo. Agora, se o efeito dessa banalização das deepfakes for de fazer com que as pessoas duvidem de tudo, não acreditem em nada, eu acho isso extremamente positivo. E aí eu fico com o Robert Anton Wilson. Acho que esse caso é bom. Isso é um efeito positivo se a gente conseguir democratizar a dúvida. Se todas as pessoas começarem a duvidar de tudo que é apresentado para elas, isso para mim pode ser algo muito positivo. Maravilha.
Pessoal, acho que é isso. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, o tempo e a dedicação e a troca de ideias. Acho que foi um papo muito bacana, importante. Ele levanta um monte de questões que vão se desdobrar ainda, né, bastante aqui no futuro bem próximo. E eu queria também lembrar que as nossas conversas live seguem às quartas-feiras, agora nas próximas 3 quartas-feiras. A próxima é com Aventura Profana, uma artista e performer visual que fez colagens assim arrebatadoras para essa edição da Zoom e que colocam toda essa questão da imagem, da crença que a gente tem na imagem como capaz de representar uma realidade objetiva num outro patamar, quando ela mistura a própria história de vida dela, a relação dela com a religião e também com o cenário político do país. Então, muito obrigado, Gisele, muito obrigado, Ronaldo. Eu que E, agradeço. como disse o Ronaldo, não deixem de ver a revista online, mas não deixem de guardar a revista impressa, que é o Tá verdadeiro... maravilhosa. É o antídoto. Isso é ótimo, Thiago. É E ótimo. brigadíssimo. Gisele, sempre um prazer estar com você. Ronaldo, igual. Maravilhoso. E obrigado, Thiago, por criar essa oportunidade tão bacana. E obrigado a todo mundo que está assistindo. 253 pessoas até o final. Muito obrigado, pessoal. Sensacional. Parabéns para nós, parabéns para vocês. Thiago, super obrigado. Eu assino embaixo das palavras aí do Ronaldo. Foi um prazer, uma alegria estar com vocês aqui. A revista está maravilhosa. Legal, Gisele. Obrigadão. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Valeu. Valeu.